Agora vamos entrar na parte mais clínica, então, falar primeiro da triagem clínica do paciente, como é que funciona. Então eu estou falando aqui de uma pessoa com sintomas de coronavírus que procura a tua clínica para fazer teste rápido, mas antes de fazer o teste rápido, você passa ela por uma triagem, para saber se ela tem necessidade do teste e se ela é um caso suspeito ou eventualmente até um caso grave que precisa ser encaminhado para o hospital, por exemplo. Então aqui a gente vai se basear no protocolo de manejo do coronavírus da Atenção Primária à Saúde, do Ministério da Saúde, e aí para esse manejo na atenção primária, a abordagem utilizada é uma abordagem sindrômica de síndrome gripal para todo paciente com suspeita de coronavírus. Então, na prática, qualquer pessoa com um quadro semelhante à gripe, ele é um quadro potencialmente suspeito de coronavírus que precisa ser investigado. O objetivo dessa triagem clínica, que inclui anamnese e sinais vitais, é identificar casos suspeitos e diferenciar esses casos pela gravidade. E aí é importante a gente ter a definição de casos suspeitos, né? A primeira definição que a gente tem é a definição de síndrome gripal. É uma pessoa com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, acompanhado de tosse ou dor de garganta ou coriza ou dificuldade respiratória. Na suspeita de Covid-19, a febre pode não estar presente, inclusive. Em crianças, você deve considerar ainda obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico. E em idosos, a febre pode estar ausente. Nesse caso, considerar também critérios específicos de agravamento, como o caso de síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade ou inapetência. E a segunda definição de caso suspeito é a definição de síndrome respiratória aguda grave. Qual é a diferença? Então, ela vai ser uma síndrome gripal que apresenta, além do quadro de síndrome gripal, dispneia ou desconforto respiratório, ou pressão persistente no tórax, sensação de pressão no tórax, ou saturação de oxigênio em oxímetro menor que 95% em ar ambiente, ou coloração azulada dos lábios ou rosto, e eu incluiria aqui ainda o sinal de hipotensão, que também é considerado como um fator de agravamento. Em crianças, além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, quadro de cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. Então, pelo protocolo do Ministério, esses são as duas definições de casos suspeitos de coronavírus: síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave. O que a gente faz dentro do Clinicar? Na triagem clínica, padronizamos esse protocolo, essa anamnese de acordo com o protocolo do Ministério, e o sistema ele é inteligente. Então você pode ter um profissional de saúde de linha de frente fazendo a triagem do paciente, fazendo essa primeira avaliação, medindo a temperatura, medindo a pressão arterial, medindo saturação de oxigênio com oxímetro portátil e fazendo uma anamnese básica dos sintomas. E aí o software vai aplicar esse algoritmo, interpretar e vai te dizer se esse paciente ele é suspeito ou não é suspeito de coronavírus, se é condizente com síndrome gripal ou um quadro de síndrome respiratória aguda grave. Vamos ver rapidamente como a gente faz uma triagem clínica de pacientes de coronavírus. Eu estou dentro do Clinicar nesse momento, já iniciei o atendimento dessa paciente teste de 32 anos e eu vou clicar aqui em coronavírus. Então, o sistema me pergunta, trata-se de atendimento a paciente com sintomas gripais? Eu vou dizer que sim. Qual é a data de início de sintomas? Então, eu vou colocar que o início de sintomas foi aqui há pouco mais de uma semana. Paciente com febre? Vou dizer que sim. Qual a temperatura medida? Vou colocar 38 graus. Paciente com tosse? Sim. Paciente com dor de garganta? Não. Paciente com coriza ou congestão nasal? Sim. Paciente está sentindo dificuldade para respirar? Não. Paciente está sentindo pressão persistente no tórax? Não. Paciente apresenta coloração azulada nos lábios ou rosto? Não. Se medida, a saturação de oxigênio foi menor que 95%, aí eu vou dizer que não. E aí a pressão arterial, qual foi o valor de pressão arterial medida? Eu vou dizer 120/80. Clico em salvar. O que o sistema faz? Ele interpreta o algoritmo do que eu acabei de fazer com a paciente e nesse caso ele já me diz suspeito condizente com síndrome gripal. Os sintomas indicam que este pode ser um caso suspeito para o novo coronavírus. Como é que eu imprimo esse documento para essa paciente? Eu venho aqui em documentos, declaração de serviços e pronto. Eu tenho aqui o documento personalizado da minha clínica, com os dados da minha paciente e todas as orientações automáticas. E aí você tem atendimento à suspeita de coronavírus e um laudo para esse paciente muito inteligível, muito intuitivo para o paciente poder interpretar as suas informações.
Então ele vai trazer o resultado, se foi suspeito, não suspeito, condizente com síndrome gripal, como foi, vai explicar como essa avaliação foi feita, então vai trazer as perguntas de anamnese que foram feitas, as respostas, os resultados de sinais vitais que foram medidos, e vai trazer uma orientação padrão para esse paciente conforme o resultado dessa triagem. Então, se, por exemplo, o paciente deu síndrome gripal, está com sintoma, se o quadro é leve, ele vai dar uma orientação. Se o quadro é mais grave, ele vai lembrar, se o paciente for idoso ou tiver doença crônica, dar a orientação de procurar imediatamente uma unidade de saúde para atendimento médico ou atendimento médico na própria clínica. Então é um caso em que você tem toda uma segurança de que não tem perigo da orientação que está nesse laudo estar incorreta, você não tem como colocar a tua clínica em risco, né? Nem de reputação e muito menos de produzir algum tipo de prejuízo. Esse resultado ele é impresso, ele é assinado pelo profissional que fez a triagem, ou pela pessoa responsável da clínica, e ele tem também um campo de assinatura pelo próprio paciente, que se você quiser guardar uma cópia para fins de segurança jurídica, você também pode. E aí, a partir dessa triagem, o que diz o Ministério da Saúde na recomendação do teste rápido? Para quem esse teste rápido é recomendado? Situação 1, ele é recomendado a pessoas cujos sintomas compatíveis com síndrome gripal tenham se iniciado há pelo menos 8 dias, e uma situação 2, nos casos de profissionais de saúde e segurança pública, adicionalmente que a pessoa esteja assintomática há 72 horas. E aqui é importante ter a definição de casos confirmados, para poder fechar essa visão de triagem clínica. Então aqui eu já estou falando de diagnóstico. A triagem, o objetivo é ver caso suspeito, testagem rápida, encaminhamento. E aí, casos confirmados, eles podem ser por 3 tipos, né? 3 tipos de critérios. Ou por critério clínico-epidemiológico, que vai ser o caso suspeito de síndrome gripal ou de síndrome respiratória aguda grave com histórico de contato próximo ou domiciliar nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com uma pessoa que seja um caso confirmado laboratorialmente para Covid-19 ou para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica. Então é por critério clínico epidemiológico. Por critério imunológico, por exemplo, no teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos, é considerado doença pelo coronavírus 2019 com resultado positivo para anticorpos IgM e IgG em amostra coletada após o 7º dia do início dos sintomas. Então, um paciente com quadro clínico suspeita mais de 7 dias de sintomas positivo para anticorpos é um critério imunológico para confirmação de diagnóstico de Covid-19. E por critério laboratorial, casos suspeitos com síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, que tenha feito teste padrão por biologia molecular, RT-PCR, e que tenha dado positivo para SARS-CoV-2, nesse caso vai ser positivo diagnóstico para coronavírus, ou pode ser para vírus diferenciais, como por exemplo influenza ou vírus sincicial respiratório.